Boa noite, queridos. Começando com a Agenda Cristã de André Luiz, a mensagem se chama Efetivamente. Vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. É ter discernimento, né? É ter bondade no coração e a mente sempre alerta. Livro dos Espíritos, pergunta 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque, fiquem sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou do qual foi causa voluntária, por todo o bem que teria podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Para o espírito errante já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. Kardec coloca aqui uma nota. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido e percebe o que lhe falta para atingi-lo. É como o viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer, a fim de chegar ao fim de sua jornada. Eu gostei disso aqui. O espírito sofre por todo o mal que praticou, de todo o mal do qual foi causa voluntária, por todo o bem que teria podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Muito importante isso. Porque é isso que a gente vai se cobrar na hora que desencarnar. No livro A Gênese, é o caso hoje dos milagres de Jesus, do Evangelho, o paralítico da piscina. Essa passagem está em João, capítulo 5, de 1 a 17. Depois disso, tendo chegado à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, que se chama em hebreu Betesda, a qual tinha 5 galerias, onde em grande número se achavam deitados doentes, cegos, coxos e os que tinham ressecados os membros, todos à espera de que as águas fossem agitadas, porque o anjo do Senhor, em certa época, descia àquela piscina e lhe movimentava a água, e aquele que fosse o primeiro a entrar nela, depois de ter sido movimentada a água, ficava curado, qualquer que fosse a sua doença. Ora, estava lá um homem que se achava doente havia 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado e sabendo-o doente, desde tão longo tempo, perguntou-lhe: quer ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água for movimentada, e durante o tempo que levo para chegar lá, outro desce antes de mim.
Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e vai-te. No mesmo instante, o homem se achou curado e, tomando do seu leito, pôs-se a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Então os judeus disseram ao que fora curado: não te é permitido levar o teu leito. O homem respondeu: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles então: quem foi esse que te disse: toma o teu leito e anda? Mas nem mesmo que fora curado sabia quem o curara, porque Jesus se retirara do meio da multidão que lá estava. Depois, encontrando aquele homem no templo, Jesus lhe disse: vê que foi curado. Não torne de futuro a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem foi ter com os judeus e lhes disse que fora Jesus quem o curara. Era por isso que os judeus perseguiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas em dia de sábado. Então Jesus lhes disse: meu Pai não cessa de trabalhar até o presente, e eu também trabalho incessantemente. Agora o comentário. Piscina, da palavra latina piscis, peixe, entre os romanos eram chamados os reservatórios, ou viveiros onde se criavam peixes. Mais tarde, o termo se tornou extensível aos tanques destinados a banhos em comum. A piscina de Betesda, em Jerusalém, era uma cisterna, próxima ao templo, alimentada por uma fonte natural cuja água parece ter tido propriedades curativas. Era, sem dúvida, uma fonte intermitente que, em certas épocas, jorrava com força, agitando a água. Segundo a crença vulgar, esse era o momento mais propício às curas. Talvez que, na realidade, ao brotar da fonte a água, mais ativas fossem as suas propriedades, ou que a agitação que o jorro produzia na água fizesse vir à tona a vasa. Vasa é uma espécie de lama fina e inconsistente, característica de certos fundos oceânicos, constituída por carapaças microscópicas de animais ou elementos minerais. Então, voltando. Que o jorro produzia na água fizesse vir à tona a vasa, salutar para algumas moléstias. Tais efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos hoje. Mas então as ciências estavam um pouco adiantadas e a maioria dos fenômenos incompreendidos se atribuíam uma causa sobrenatural. Os judeus, pois, tinham a agitação da água como devido à presença de um anjo, e tanto mais fundadas lhes pareciam essas crenças, quanto viam que naquelas ocasiões mais curativa se mostrava a água. Depois de haver curado aquele paralítico, Jesus disse: para o futuro não torne a pecar, a fim de que não lhe aconteça coisa pior. Por essas palavras, deu-lhe a entender que a sua doença era uma punição e que, se ele não se melhorasse, poderia vir a ser de novo punido e com mais rigor. Doutrina essa inteiramente conforme a que o Espiritismo apresenta. Jesus, como fazia questão de operar suas curas em dia de sábado, para ter ensejo de protestar contra o rigorismo dos fariseus no tocante à guarda desse dia. Queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e das formalidades, que a piedade está nos sentimentos do coração. Justificava-se declarando: meu Pai não cessa de trabalhar até o presente e eu também trabalho incessantemente. Quer dizer, Deus não interrompe suas obras, nem suas ações sobre as coisas da natureza em dia de sábado. Ele não deixa de fazer que se produza tudo quanto é necessário à vossa alimentação e à vossa saúde. Eu lhe sigo o exemplo. Isso é uma interpretação das palavras de Jesus, como se Jesus estivesse explicando, né? Muito, muito bem. Vamos terminar com
com a poesia de Chiquito de Moraes, Rimas da Vida. Está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Por lei celeste, possuis aquilo em que te desdobras. Cada pessoa na vida descende das próprias obras. Um gesto de caridade na dor de momento incerto recorda a bênção do orvalho, amenizando o deserto.